Se você está escutando isso, é porque provavelmente você sobreviveu. Talvez isso se dê ao caso de você ser um membro de nossa ordem. Se for apenas obra do acaso, saiba que você está depois do apocalipse. Para quem ainda não pegou desde o primeiro episódio, eu sou o Bino, reptiliano albino, e estou aqui apresentando esse podcast com os meus amigos. Eu sou o Franco, Franco Maçom. E eu sou o Negromante. E juntos nós vamos continuar então o assunto das pandemias. E a gente tinha parado na Idade Média, né? A gente tinha parado logo depois de eu dar umas informações sobre a peste negra. Isso, mas Peste Negra vai ter seu próprio episódio, né? Então acho que a gente pode continuar com outros assuntos aí. Uhum. Pode dar sequência na questão da Idade Média, então, Bino. Você que é especialista em Idade Média, Bino. É o seu acidente de Uhum. carro favorito, que você fica olhando a sacada, né? Com certeza a gente vai continuar falando sobre ela aqui, porque Yersinia Pestis, enfim, ela aparece de novo na história um número indizível de vezes, né? Mas a gente vai deixar para falar de outras doenças agora, né? E algumas delas podem, inclusive, ter ajudado a peste, e algumas delas, inclusive, a peste pode ter ajudado a se propagar, o contrário. Algumas delas podem ter ajudado a peste e outras a peste pode ter ajudado a se propagar pela Europa. Por mais que ela tenha feito, a peste fizesse um estrago que fez, né? Uma das mais conhecidas de todas elas, né? Que foi muito famosa na Idade Bíblica e no tempo de Cristo, é uma que durante a Idade Média, principalmente ali no início da Idade Média, ela fez um comeback. Ela fez quase um reunion tour aí, fez uma turnê de reunião, que foi a lepra. A lepra Hum, reapareceu na Idade Média. Ela vem com descrições aí desde os tempos bíblicos, como eu disse, né? sim, sim. Como tu já tinha mencionado em outras vezes, não é que os cientistas tenham certeza que as descrições dos tempos bíblicos, dos hebreus, sejam a mesma doença, então, que a gente entende por lepra, né, hoje, que é a hanseníase, né? Isso. Mas esse tipo de doença com chagas e com falta de sensibilidade, ela é descrita, então, desde a da época bíblica, né? E durante a Idade Média ela fez um retorno bombástico, vamos dizer assim, né? Então, a doença de Hansen, né? Bino, Diga. eu não sei se você pesquisou, mas, não sei se tem a ver. A volta da lepra, será que teve a ver com as cruzadas? Porque era muito comum a lepra naquela região da Palestina, né? Ou não? Não, então, nós vamos entrar nesse assunto exatamente agora, porque a origem da doença de Hansen, da lepra, ela é muito misteriosa, né? Na Uhum. antiguidade, muito antiga, né? Ela era super localizada, né? Só que com a invenção de estradas e carroças e comércio, ela começou a se espalhar e foi se espalhando pelo mundo todo. E até aí, né, a gente está tratando de uma doença comum, como qualquer outra, só que o tempo que o infectado, que a pessoa infectada vivia, é muito diferente do que a gente entende como pandemia e epidemia normais, assim. Como tu Por tinha quê? falado na praga, como o Negromante tinha falado na praga justiniana, depois de manifestar sintomas, às vezes as pessoas duravam uma semana, né? Uma A semana pessoa, inteira? na praga justiniana. Ah, não, sim. Na lepra, às vezes a pessoa começava a manifestar os sintomas aos 10, 11 anos de idade e ela vivia até os 30. Nossa, uma doença então que não te mata rápido. Não, é uma doença que a pessoa continuava viva durante anos e anos. E assim, e ela Mas vem e vai. o fato dessa doença não matar rápido tem um lado ruim, né? Tu contaminava mais gente. Exatamente. Então, era uma doença que se espalhava pelo contato, né, entre as pessoas, mas ela também se espalhou de uma forma muito interessante na Idade Média. E aí vem aquilo que a gente estava falando sobre as cruzadas antes, que a gente tem essa impressão de que ela se espalhou pela Europa por causa das cruzadas, mas na verdade ela se espalhou pela água. Hum. E quando eu digo pela água, não é que as pessoas bebiam de um poço infectado na cidade e pegavam lepra. Apesar de eu achar que as pessoas pegavam lepra assim também, mas não é dessa forma que eu tô falando de pegar lepra.
Eu Uhum. acredito que elas pegavam lepra pela água que as pessoas navegavam em cima. Pelo mar? Pelos rios? Porque tem um povo europeu super conhecido por navegar por aí, por todo o mundo praticamente, e eles também são conhecidos por outras coisas, né? Eles têm duas variações próprias deles de hanseníase, né? E por serem acusados de usar chapéu com chifrinho, apesar Os deles vikings. historicamente não terem usado. Sério, eles foram. Os escandinavos tinham duas, não uma, eles tinham duas Variações variações de lepra. diferentes de lepra, de hanseníase. Nossa. Aham. Nossa, eu fiquei chocado, não fazia a menor ideia disso. Isso aí a série do History não mostra pra vocês, né? Os Vikings, tudo tinham doença de Hansen. Caramba, cara. A gente olha aqueles Vikings fortinhos, sem camisa, aquelas loirinhas bonitinhas, tudo leproso. Agora estragou a minha imagem do guerreiro viking. E assim, primeiro surto de hanseníase que veio com os escandinavos, então, ele começou ali por 795, quando os escandinavos desceram para a Irlanda e saquearam os mosteiros. Então é bem aquilo que a própria série do History aborda ali, aquele cenário mesmo dos noruegueses descendo para saquear igrejas e monastérios. E Nossa, aí, Aí tu vê, né? além de levar pilhagem, estupro e assassinato, eles levaram lepra também. não, eles não estavam de brincadeira. E assim, logo depois disso, os dinamarqueses desceram, né, atrás dos noruegueses, porque eles voltaram cheios de riquezas. E aí os dinamarqueses já desceram com uma segunda malícia, que foi a de começar a fazer postos de troca e de venda, né? E Uhum. aí eles já trouxeram para o oeste da Europa, aí, então, né, além da lepra, né? Eles trouxeram também esse estilo de economia de importação, exportação, né? Que Sim. até então não era tão difundido naquela região ali da Irlanda. E aí a gente tem mais um exemplo das rotas comerciais e das rotas de transporte difundindo doença, né? Trouxeram a lepra para uma região que não tinha. A gente tem ali lepra nas regiões de conflito com o Oriente Médio, né? A gente tem ali em Roma, a gente teve casos por causa das incursões romanas e tal. Mas tão afastado, tão ao oeste, nas ilhas ali, no que hoje é o Reino Unido, a gente não tinha ainda casos confirmados de lepra. E no caso da lepra, diferente da peste, que são feitas suposições, assim, a lepra, ela causa umas deformidades que são muito características de lepra. Então, quando se encontram restos mortais e quando se encontram corpos que foram preservados de pessoas que tiveram hanseníase, tu consegue identificar que aquilo era hanseníase, mesmo que tu não tenha mais material genético para testar, os Uhum. ossos ficam deformados, né? Tu tem aí uma série de Ela é muito característica. isso, ela deixa marcas muito características até nos ossos das pessoas, então é fácil de identificar, né? E assim, a doença de Hansen, então, ela foi encontrada marcas nos ossos de pessoas. Agora vocês vão me ouvir pronunciando nomes de lugares na Europa. Vai ser uma maravilha. Foi encontrado nos restos mortais de pessoas em Dublin, Kildare e Antrim, né? Uhum. Ah, que eles Isso tudo na encontraram Irlanda. tudo na Irlanda. Eles encontraram, então, das duas formas de hanseníase, que tinham origem na Escandinávia. E assim, claro que morrer de lepra é uma tortura e leva anos, né, para matar a pessoa. Sim. Mas eu tô para dizer para vocês que eu acho que o pior de tudo não era nem morrer da doença, não era nem o processo de morrer, era viver com a doença mesmo. Porque assim, no século VIII, quando a lepra começou, essa aparição aí, a ideia de que a lepra era uma forma de castigo divino veio com uma força que nunca os hebreus e os povos mais antigos tinham colocado nela. A ideia de que era um castigo divino, a lepra, ela chegou na mentalidade medieval, principalmente talvez até porque as pessoas viviam mais com lepra do que com outras doenças, ela veio como uma ideia de castigo, de que a pessoa tinha feito algo errado e merecia ser punido por Deus, né? Então, enquanto os hebreus eles tinham rituais de purificação, um tempo de isolamento, né? Eles tinham toda uma Uhum. ritualística para purificar o leproso, né? Na Idade Média, a lepra era muito mais associada à luxúria. Hum. Algumas vezes era associada à gula também, tá?
Mas E normalmente como é ela que o era associada à cristianismo lidou luxúria. com isso? Bom, o cristianismo lidou com isso da maneira como o cristianismo lida com todas as coisas, né? Foi uma pergunta malvada. Chamou as pessoas. Só pecadores têm esse tipo de doença, Flávio. Exatamente, ela era uma doença totalmente assim associada ao pecado da luxúria e às vezes também ao pecado da gula. O tratamento, né, para lepra, então, na Idade Média, ele se torna praticamente perpétuo, assim, né? A pessoa que na época antiga bíblica tinha que fazer uns rituais, uma purificação, na Idade Média a coisa passa a ser para sempre, né? Uhum. Então, se alguém fosse diagnosticado, e deixa eu colocar umas aspas auditivas aqui nesse diagnóstico, né, que as pessoas faziam, se a pessoa fosse diagnosticada como leprosa, ela é levada para uma leprosária, para viver então para sempre lá nessa leprosária, Com outros leprosos. com outros leprosos. A leprosária, ela era como se fosse, em alguns lugares, tá, como se fosse um celeiro onde eles abandonavam os leprosos, tá? Uma casa isolada fora da cidade, onde eles colocavam todo mundo que estava com lepra lá dentro. Mas, como a lepra começou a se espalhar e se tornar um problema realmente grande, assim, muitas pessoas infectadas, eles começaram a expulsar essas pessoas, então, para vilas, pequenas comunidades mesmo, já com mais casas e esse tipo de coisa, né? Assim, deixa eu voltar rapidinho para a questão do diagnóstico da lepra, porque assim, quando eu falo diagnóstico, parece que eu estou falando de uma coisa muito científica e moderna, né? E o diagnóstico na época, para lepra, era assim, alguém te acusava de ser leproso, Alguém te acusava. Olha o detalhe. tu era acusado de ter lepra, e então era chamado um padre, né? Normalmente era só um padre que vinha, mas às vezes vinha o padre e algum outro representante do poder governamental do lugar. Às vezes vinha um guarda, às vezes vinha um coletor de impostos, né? Padre e alguém, né? E aí esses dois decidiam, né? Eles decidiam se tu tinha lepra ou não. E se eles decidissem que tu tinha lepra, tu ia para a leprosária para sempre. E Que assim, maneira bem fácil de tu arruinar uma pessoa, né? Olha pra ela e exatamente. grita: o fulano é leproso! Então a gente tem muitos casos em que estranhamente as inimizades do padre local, assim, todo mundo acabava tendo lepra, né? Não discutiu com o padre lepra. Opa, o cara quer ir contra o xerife. Opa, lepra. Lepra, tem lepra. E assim, o problema da lepra se tornou, o problema de isolar as pessoas com lepra se tornou tão grande que eles tiveram que criar um ritual próprio, né? A Igreja Católica criou um ritual que separava a alma da pessoa do corpo, né? Então, assim, eles faziam esse procedimento, esse Ah, ritual. não, mas disso aí eu entendo. Disso aí, separar a alma do É, corpo e juntar de novo. aí rolou uma apropriação, né? Uma É, apropriação cultural, porque a Igreja Católica é. não é voodoo, né, cara? Não era para estar fazendo isso, né? Mas para todos os efeitos, a pessoa que era declarada com lepra, a pessoa que era diagnosticada com lepra, ela morria, né? Eles faziam um enterro de um caixão vazio, faziam um enterro simbólico para a pessoa, dividiam os bens dela entre os herdeiros, né? E assim, a esposa podia casar de novo, o marido podia casar de novo. Depois que tinham te acusado de ter lepra e tinham decidido que tu tinha lepra, Tu morria socialmente. exatamente. Então a leprosária em si, ela era como se fosse um depósito de mortos-vivos, assim, era o Primeira Zumbilândia, né? primeira Zumbilândia do mundo. É. E assim, esse pessoal que era enviado para as leprosárias, eles ficavam eternamente proibidos de tocar em coisas que fossem de outras pessoas, de falar com pessoas que não fossem leprosos também, né? E às vezes, em alguns lugares, dependendo do lugar da Europa, eles eram obrigados a andar com um sino em volta do pescoço para avisar que vinha vindo um leproso conforme eles fossem se movendo, né? Impuro! Impuro! Inclusive, só um funny fact, tá? Uhum. Algumas ordens de assassinos usavam o manto do leproso como maneira de não ser encontrado quando entrava num lugar. Tipo, tu botava o sininho no Hum. pescoço, ia pra cidade e as pessoas te evitavam. Aí tu chegava lá e tchum, cometia teu assassinato e vazava. Porque ninguém queria se aproximar do leproso, tá ligado? Exatamente. E assim, nessas leprosárias, as pessoas não tinham direito de tocar em nada que não fosse delas, e não podiam nem falar com as pessoas, mas assim, a gente tem que lembrar que ainda era um período muito longo que a pessoa vivia, né? Então essas leis com relação aos leprosos, elas eram quebradas constantemente, né? Sim,
Fora a questão do estigma, né? Assim, muitas vezes tinha revoltas nas leprosárias, muitas vezes tinha, os leprosos não se contentavam em ficar na leprosária, eles tentavam voltar para a sociedade e o governo tinha que interferir. E quando o governo interferia com leprosos, como eles já tinham o aval da igreja, porque as pessoas tinham a doença do pecador, E então já o estavam mortas. tratamento para com os leprosos era horrível, assim, as condições de tratamento eram Fogo no X9 da cabeça aos pés. é basicamente isso. E isso seguiu até muito adiante para dentro da Idade Média, né? Tá quase o fim da Idade Média, a lepra continuou assolando muitas localidades diferentes. A lepra em si, ela existe até hoje, né? Sobre o contágio da hanseníase, né? E como isso afetou a Europa toda, assim, a hanseníase, ela precisava desse contato prolongado, né? Como eu já tinha mencionado antes, que afeta muitas pessoas que se envolvem com os doentes, né? Então, assim, quanto mais as pessoas se envolviam com os doentes de lepra, mais chances delas pegarem lepra elas tinham. Então, assim, as pessoas caridosas, pessoas que se preocupavam com os outros, os padres que cuidavam dos doentes, os próprios médicos, barbeiros, enfim, todas essas pessoas da época, elas se envolviam no cuidado com os leprosos e elas acabavam se infectando. Existe uma coisa muito engraçada que aconteceu, que logo depois do maior surto de lepra que teve na Europa no início da Idade Média, logo depois que esse surto terminou, começou o maior Uhum. surto de peste negra. Punição divina. Algumas pessoas acham que a lepra tinha eliminado todos os médicos e cuidadores e por isso a peste negra conseguiu se espalhar da forma que ela se espalhou. Mas assim, a lepra e a peste negra são realmente assuntos fascinantes, né? Mas elas não são nem de longe a minha doença favorita que vem desse período. É mesmo, Bino? Mas É, por quê? não, porque a minha doença favorita que vem desse período, ela é uma que não existe mais, né? Ela nem existe mais, mas mesmo assim ela é extremamente bizarra. Ela é a coreomania. Coreomania? Nossa, Coreomania. nunca ouvi falar dessa. Também não. Se o nome coreomania tá fazendo vocês lembrarem de coreografia, é porque as duas palavras têm a mesma origem, que é o grego para dança. Ah, tá. Como o nome da doença está sugerindo já, né, a coreomania é uma condição que faz a pessoa dançar incontrolavelmente. Que? Não, mentira. Exatamente, a pessoa dança incontrolavelmente. E assim, o normal das pessoas afetadas por essa doença era dançar até a morte. Ah, isso daí é a dança irresistível de Otto? Às vezes, tinham algumas pessoas, tinha gente que só dançava até cair, até exaustão, assim, e levantava e estava normal. Mas o Uhum. normal era dançar até a morte. Isso era transmissível? Então, no pior dos casos, né, que foi em 1518, e a gente já vai falar mais sobre ele, mas a gente vai falar sobre um mais antigo, um pouquinho antes. Mas, assim, nesse caso de 1518, que foi o melhor documentado, chegou a ter 15 mortes por dia, Nossa. Nossa. em uma cidade só que foi afetada. E tinha 15 pessoas dançando até a morte por dia, mas o total de infectados dançando na praça central da cidade era de 400 pessoas. Cara, que. Isso é um flash Nossa. mob da morte. É, o grande baile Exatamente. funk do... Esse é o baile letal, entendeu? Mas, como eu disse, esse de 1518, ele não foi o primeiro caso, né? E também não foi o último da coreomania. Assim, até onde eu pesquisei, ela só afetou a Europa, né? Eu não achei registro dela ter afetado em nenhum outro lugar. Existia tratamento para coreomania? Vários, muitos tratamentos diferentes. Eles tentaram inúmeras coisas diferentes mesmo. Assim, os registros dessa doença, eles começam, né, entre o século XIII e vão até o século XVIII. Isso os registros Nossa. que eles, isso os registros que eles têm que confirmam que é coreomania, Sim. né? São 500 anos, então. Exatamente, são 500 anos de coreomania, né? Tendo um surto aqui, outro ali, aparecendo, desaparecendo, né? Mas assim, antes disso, antes do século XIII, já tinha acontecido um caso numa cidade chamada Bernburg, que é na Alemanha, né? E esse Uhum. de Bernburg, Bernburg é estranho, né? Parece Berneburgo. Berneburgo parece nome de cidade no interior de Santa Catarina. Falando em Santa Catarina, um abração para os nossos fãs aí de Santa Catarina. Sem o apoio do pessoal de Santa Catarina, esse podcast não ia existir.
Ah, sim, com certeza. Esse caso de Bernburg, então, ele aconteceu em 1020, né, antes do século XIII, como eu tinha falado antes, né, só que ele não foi considerado como coreomania, ele foi considerado como outra condição muito comum na época, né, porque os pesquisadores da época, eles decidiram que foi possessão coletiva, que é Ah, claro, faz mais sentido. uma causa muito plausível para a época, né, uma coisa, qualquer coisa era Mas no possessão coletiva, caso, né? tentando transferir para a época de hoje, essa doença seria espasmos musculares, tipo uma epilepsia? Ou é uma coisa mais assim elaborada, dança mesmo? O Então, cara saía dançando tango pela rua. exatamente, era dança com movimentos, passos coordenados, e era Ah, dança. não As era pessoas espasmos musculares nem nada do tipo. não, as pessoas não ficavam se debatendo no chão, elas dançavam Cara, que louco. sem parar, até a exaustão. Quando elas conseguiam se mexer de novo, elas levantavam e continuavam dançando, até o coração se entregar, né? Assim, até a exaustão matar elas mesmo, né? Não, mas isso é MDM na água, não pode. É, não, não tem outra explicação. Cogumelo. A possessão demoníaca ela começa a parecer até plausível quando a gente vê o que aconteceu, né? Essa coisa da possessão coletiva, ela foi considerada uma dos motivos para a coreomania, né? Inclusive, mais adiante, conforme foi acontecendo em outros lugares, a teoria continuava assim prevalecendo como primeira resposta, né? Inicialmente em 1020, né? Depois as pessoas começaram a considerar isso quase como um último recurso, assim. Em 1374 quando teve um surto de coreomania que atingiu diversas cidades ao longo do Rio Reno, né? A primeira resposta deles também foi acreditar que fosse possessão coletiva, né? Mas ela afetou aí diversas cidades que vão da Holanda. Índia. Vocês querem me ouvir pronunciar mais uns nomes de cidade na Europa? Vamos lá. Ah, seria E interessante. agora, e agora são os nomes bem melhores do que os irlandeses. Agora são os nomes bonitos. Então, começou na cidade de Utrecht, na Holanda. Depois foi para Flanders, que é na Bélgica, né? Aachen, que é na Alemanha. Hainaut, que é na Bélgica de novo, né? Metz, que é na França. E Estrasburgo, que também é na França, né? E Cologne, que é na Alemanha de novo. E terminou por último na Franconia, que também é na Alemanha, né? Então foi Alemanha, Bélgica, França e Holanda atingidas ao mesmo tempo por um surto de coreomania. E eu estou falando o nome das cidades e os países onde elas são, eu não faço a menor ideia se esses países, se essas cidades eram desses países na época, porque, enfim, aconteceu tanta coisa que É, a Alemanha só surge no século e XIX. assim, a gente também sabe que é tudo ali na Europa, né? E para o povo europeu tá tudo a um genocídio de distância, né? É, Respeitar a exatamente. fronteira, respeitar a propriedade dos outros, não é com essa galera. Né? Mas nesse surto aí de 1374, então, a doença, ela ainda era conhecida como dança de São João. Basicamente, Hum. Dança de São João, cara, que dança de absurdo. São João. Ou então, dança de São Vito. Ah, Dança de São Vito. Essa eu conheço. Porque diferente do pessoal de 1020, o pessoal em 1374 resolveu não botar mais a culpa no diabo e dizer que ele estava possuindo as pessoas. Começou a dizer que era o nosso bom e velho castigo divino. Né? Era o Ah, santo que botava essa dança nas pessoas e fazia elas dançar até morrer, porque as pessoas tinham cometido algum pecado. Ou seja, mudou do demônio para Deus. E esse surto de 1374, ele é bem difícil de saber quantas pessoas morreram, né? E quantas pessoas se curaram da condição. Mas aí a gente volta para aquele surto que eu tinha falado de 1518, né? E para os nossos ouvintes aí que uhum. vieram só para ouvir sobre esse caso e pularam toda essa parte que eu falei até agora. Bem-vindos de volta, né, ao nosso programa. E agora a gente vai começar com esse caso de 1518, então. Esse caso de 1518, ele já é muito melhor documentado do que os outros antigos, né? E a igreja já guardava nessa época, então, registros dos enterros das pessoas, muito parecido com aquilo que tu estava falando do Japão, em 800 e Uhum. alguma coisa. Na Europa, a moda pegou mesmo em 1500 e levar pedrada, né? Eles já começaram a guardar aí registros das missas para as pessoas que eram enterradas e o próprio governo já tinha um censo mesmo mais organizado em 1518.
Então já tem dados mais documentais assim de quantas pessoas foram afetadas e do que acontecia com essas pessoas. Tem uma documentação melhor já, né? Mas também registros desses governantes de Estrasburgo já pedindo ajuda para outros lugares, pedindo ajuda para tentar resolver esse problema, né? E tentar ajudar, Nossa. assim, tentar ajudar o governo até tentou naquela, né? Mas assim, como é que era a ciência? O que vocês acham, baseado no que a gente já viu aí de ciência, não vamos nem falar de religião, de ciência, qual vocês acham que foi a causa da coreomania? Causa que eles acreditaram que fosse verdadeira, né? Se o pessoal aí de casa sugeriu que eles disseram que eram os humores das pessoas que estavam desbalanceados, que elas tinham sangue quente e que a receita correta era levar uma banda de música para tentar sobrecarregar os humores dela e esfriar o sangue das pessoas, parabéns, porque foi exatamente isso que eles fizeram. Então o tratamento para isso era uma banda de música. Eles não tentaram fazer ninguém tomar banho de água fria, não? Eles passaram direto para sobrecarga dos humores das pessoas. Sim, mas se era sobrecarga dos humores, então isso quer dizer que os humores estavam desbalanceados no Os organismo. humores estavam desbalanceados no organismo e eles queriam balancear esses humores causando uma sobrecarga no sangue quente, né? Fazendo com que esse sangue de tão quente esfriasse. Então eles jogavam na água fria, é isso? Não, eles trouxeram uma banda para acompanhar as pessoas que estavam sofrendo de coreomania para acelerar o passo da dança, acelerando a música Imagina. e fazer as pessoas. Imagina a cena. A pessoa dançando até a morte e uma banda tocando animada do lado. É claro que isso não adiantou de nada, né? E piorou a situação por motivos óbvios, né? Sim, mas imagina a cena, as pessoas dançando e chega uma bandinha. Um paril te sopé, lá, lá. Não, e assim, não só isso começou a atrair mais pessoas, né? As pessoas começaram a não só ficar olhando na volta, elas começaram a vir e se A juntar dança. às pessoas que estavam sofrendo de coreomania e ficar dançando voluntariamente em volta delas. Agora, Cara, Sim, mas virou uma micareta. virou um flash mob gigante, cara. é que eu não sei se eu cheguei a comentar para vocês, né? As pessoas que sofrem de coreomania, inclusive as descrições da época são essas, né? Assim, as coisas que foram escritas por padres, enfim, os documentos da época, né? Elas dançavam, claramente, elas faziam uma coreografia, né? Mas elas não pareciam que estavam se divertindo enquanto elas estavam dançando. Elas ficavam chorando, implorando por ajuda, gritando, tentando se jogar no chão, mas Que elas. lindo. Eu não sei o que acontecia na Idade Média, se era a peste ou alguma coisa assim, mas que tipo de pessoa se junta? Mas assim, eu vou falar. Ah, cara, o ser humano sempre foi narcisista. Mas eu vou ser sincero, eu tô na minha casa, não tô fazendo nada. Começo a ouvir um som de bandinha alemã. Chego lá, tem uma Oktoberfest. Não importa se tem umas pessoas gritando desesperadas no meio, né? É, Tá de graça, né? exatamente. Os músicos pioraram aí essa situação, né? E as autoridades chegaram a registrar, então, 400 pessoas por dia dançando, né? 400 pessoas dançando reunidas em Estrasburgo, como eu tinha falado antes, né? Foi nessa época aí que eles começaram a registrar essas 15 mortes por dia da doença. É, realmente, foi a partir daí que os brancos perderam o remeleixo deles. Só pode. De qualquer forma, né? As autoridades, elas não desistiram de tentar resolver o problema, né? Elas não tinham conseguido, a ciência não resolveu o problema, então elas resolveram que elas iam apelar pro divino, então elas iam fazer um apelo divino e resolveram organizar, então, uma procissão com os dançarinos, né? Assim, levar essas pessoas dançando até um santuário dedicado a São Vito da Lucânia. São Vito, que se vocês lembram de 5 minutos atrás, quando eu estava falando, né? São Vito já tinha sido culpado por essa dança em 1374. Sim. Eles resolveram levar essas pessoas acometidas até lá. E assim, São Vito, nessa época, em 1518, ele era considerado um santo, que ele era milagroso, e ele era super ligado assim, à cura de tremores, convulsões, tremedeiras, assim, mas principalmente convulsões. Era como se fosse o Gardenal da Idade Média. Pra tu ver, cara, eu fico impressionado com a Igreja Católica. Eu já tinha visto a Nossa Senhora desatadora de nós. Agora é o santo que tira a convulsão.
É impressionante. Eles conduziram essas pessoas que estavam sendo afetadas por essa doença com a banda, né? Usando a banda, e levaram elas até um santuário. E lá nesse santuário eles fizeram uma missa, né? Uma grande celebração, uma grande missa, né? E colocaram sapatinhos abençoados nos pés dos doentes. E se vocês acham que não funcionou, vocês estariam redondamente enganados. Porque isso Que? curou todas as pessoas que estavam sofrendo de coriomania naquele momento. Não. Essa doença não existe Não mais, existe né? mais. Depois delas receberem os sapatinhos abençoados, todo mundo parou de dançar. É troll. Isso daí só pode ser troll, não pode ser verdade. E assim, eu acho muito doido a gente parar para pensar sobre o primeiro caso que eu falei lá em 1020, que eles simplesmente não disseram nem que era coriomania, disseram direto que era possessão, que era o diabo. Depois o de 1374, que a primeira reação deles foi a de tentar culpar o santo pelo que estava acontecendo, culpar as pessoas pelos pecados delas, que levou elas a ter essa doença da dança, né? Mas em 1518, a primeira reação deles foi a de tentar, por mais que eles estivessem usando uma hipótese científica grega de milhares de anos já, eles estavam. A primeira reação deles foi tentar usar a ciência para curar o problema. Isso que nem era iluminismo ainda, né? Acho que ainda não. Era pré-iluminista, eu acho. Agora tu me pegou. O negromante tá aqui, hein? Tô ouvindo. Negromante. Já era iluminismo, negromante? 1518. 518. Século XVI. Isso. Época das grandes navegações, eu diria que ainda não. Eu acho que é no século seguinte. Ainda não, né? No século seguinte não era vitoriana. Era vitoriana no século XIX, Franco. Ah, desculpa, eu achei que era 17. E 1715, iluminismo. 200 anos antes, então os caras já estavam tentando ser científicos. 200 anos antes, a primeira coisa que eles tentaram em 1518 foi científica, apesar de ser uma hipótese, como eu disse, já antiquíssima e grega e da antiguidade, basicamente, mas a primeira coisa que eles tentaram não foi a religião, né? Mas, assim, é um momento que para mim, representa uma parte bem importante, porque a gente vê ali que eles já não são... Eles são um período de transição entre o que a gente entende por crendice, né? E o que a gente vê como uma tentativa científica, né? Sim. Sim. Já existia essa preocupação de registrar o número de mortos, de saber onde começou. Eu não cheguei a comentar com vocês, né? Porque eles, por sinal, sabem, existe o paciente zero do episódio. Da doença da dança da morte. Exatamente. Em 1518, eles conseguiram identificar, inclusive, quem foi o paciente zero. Foi uma dona de casa chamada Frau Trofia. Né? E ela... Certamente ela era uma bruxa. Ela era uma dona de casa, assim, o Paracelsus voltou na cidade depois de uns 100 anos, mais ou menos, para estudar o caso, e ele, obviamente, culpou ela pelo surto. Disse que ela começou a dançar para tentar se livrar das tarefas domésticas e depois não conseguiu mais parar de dançar. O que não faz o menor sentido se a gente for parar pra pensar. Eu tô tentando entender como é que tu começa a dançar pra se livrar de lavar. Ainda mais uma mulher em 1518, né? Mas se tu abordar isso da visão de um homem, faz todo sentido, porque ela é uma mulher, ela é uma devassa preguiçosa, não quer trabalhar, resolveu dançar. Aí o diabo foi lá e puniu. Eu ia dizer, o Paracelsus perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? Assim, Perdeu. mas assim, começou com a Frau Trofia, né? E eles tentaram, então, nesse caso, a coisa mais científica que eles conseguiam, né? Que eles tinham na época, né? E só depois que eles foram tentar curar essas pessoas através de benzedeira, né? Levando essas pessoas para um templo e rezando em cima delas. E foi essa coisa que deu certo, né? Então, assim, é um momento histórico muito estranho. Né? Eu diria que é um momento histórico bastante singular. Hoje em dia, claro, existem N teorias de o que pode ter sido esses surtos, né, de coriomania. Porque se tivesse acontecido uma vez só, a gente até poderia dizer que foi um episódio único, ou uma invenção, ou que é lenda, ou que é... Não foi um surto psicótico? Então, hoje em dia, os cientistas eles têm várias teorias diferentes, né? Várias hipóteses diferentes, mas ninguém sabe assim 100% ao certo o que acometeu essas pessoas. Uhum. Tem um pessoal, né? Tem uma galera que acha que foi causado por ergotismo.
Ergotismo, ele é causado pelo do esporão de centeio. Esporão do centeio, para quem lembra, Sim. aquilo que causou o episódio das bruxas de Salem nos Estados Unidos, né? As pessoas comiam o centeio com esporão e tinham visões e essas coisas. O Franco, então, tem um ponto aí, né? Que ele disse que o pessoal podia estar doido do cogumelo, né? Voltamos para... E eu ia também complementar que o esporão do centeio, se eu não me engano, também é o que levava as visões lá dos druida viking lá, daqueles caras sábios. Eles comiam um esporão do centeio, viajavam na maionese e viam o teu espírito, faziam viagem astral. Os vikings faziam isso, outras civilizações faziam isso. Eu não tenho certeza absoluta, mas parece que os druidas tinham algo semelhante também. O esporão do centeio, né, ele causa o ergotismo, né? E o ergotismo ele causa, Sim. então, convulsões e causa dano neurológico, porque ele é rico em ergolina. Ergolina, que é o químico, então, esse que causa, ele é cheio de alcaloides e todas essas coisinhas divertidas aí. O problema da teoria, da hipótese do esporão de centeio é que convulsão não é bem dança, né? Não só isso, cara. Todas as pessoas noiaram em dançar, né? Se fosse uma questão de uma droga alucinógena, cada pessoa tem uma reação. E não só isso, o problema da teoria do ergotismo, além de convulsão não ser uma dança, tem um outro parêntese aí que é válido lembrar, que nesse ano especificamente, em 1518, nem todo mundo naquela região de Estrasburgo tinha acesso a centeio. E é essa falta de acesso das pessoas a centeio que me leva, então, à segunda teoria, à segunda hipótese aí, né? Que é de que foi um caso de histeria coletiva, né? A histeria coletiva, diferente da possessão coletiva, ela é uma condição, então, que pode causar, né, os sintomas que foram sugeridos, né? Mas a histeria coletiva não foi a única coisa que foi sugerida. Sugeriram também que pode ter sido um caso de epilepsia, só que a epilepsia não é contagiosa e essa coreomania era altamente contagiosa, né? E também sugeriram que pode ter sido um culto de pessoas que propositalmente fez isso, né? Propositalmente ficou dançando. Era um culto de pessoas que estava tentando invocar alguma coisa, né? Não faz Pra mim, muita essa terceira opção é o mais plausível. de ser um culto. Sim. Pode ser, Pra né? mim, no caso, né? Tem uma, Mas um culto, vamos todo mundo dançar até morrer e obrigar as pessoas. assim, no caso da gente falar de culto, eu acho que o Franco tem um pouco mais de experiência do que a gente. E, né, deixar ele aí. Por favor, não me mata. Não usa o dinheiro do Jorge Souza pra me matar. Difícil achar onde tá tua base. Tá orbitando a Terra ainda? Não, eu me mudei pro centro da Terra Oca, cara. Bem mais legal, bem mais seguro. Mas assim, a hipótese da histeria coletiva, voltando aqui pro nosso assunto, a hipótese da histeria coletiva, para os cientistas, que obviamente são manipulados pelo Franco, ela é que tem um pouco mais de credibilidade, né? Já que os anos com os piores casos de coreomania foram também anos que tinham outros fatores influenciando eles, né? Como a fome, a guerra e a peste, que em 1374 estava galopando e acabando com metade da população da Europa, né? E aí em 1518 a gente tinha o início da sífilis na Europa também. A sífilis tinha chego na Europa e estava também dizimando boa parte da população. Então, esses anos especificamente, em 1374, além da peste negra estar dizimando a população da Europa, também teve fome. Em 1518 teve fome. Então, esses anos onde a coreomania aconteceu são anos onde, assim, colheitas falharam, as pessoas foram levadas às raias da loucura, assim, as Extremos pessoas... psicológicos. Exatamente. E nesses casos, a histeria coletiva pode se manifestar, talvez, dessa forma, porque ninguém tem como comprovar o que aconteceu, né? Em forma de baile funk. Até porque essa dança nem existe mais, né, cara? Os últimos casos registrados dela foram no século XVIII. Prestem atenção que isso foi até 18. 1700 e ela vai pedrada acontecendo. Chegou no Caramba. iluminismo.
Essa é das doenças que afetaram a Idade Média, tirando as que são hors concours, né? Tirando ali a peste negra e lepra, né? A coriomania eu acho fascinante. Mas ela realmente se espalhou ali por diversos países na Europa, ela causou um número considerável de mortes, claro, nada comparado com a Yersinia pestis, nada comparado com a doença de Hansen, mas assim, causou muitas mortes na Europa, né? E não tem nada péssimo, né, que não possa ficar bem pior. Então, a coreomania, ela, segundo essa teoria, né, ela era algo psicológico, né, para piorar, então teria que ser uma coisa extremamente física, né, uma coisa assim, infecção de verdade. Como a peste negra já vai ter o seu próprio episódio, a gente já falou da lepra, né? Apesar de eu achar que a lepra vai precisar de um próprio episódio dela também, mas isso aí depois a gente. Mas assim, vale a pena então pular para um exemplo que é muito menos clássico que a peste negra e que é aqui nas Américas. Se o negromante pôde ir lá para a Ásia, eu posso ir para as Américas. Só que foi um exemplo muito menos clássico, peste negra, esse que eu vou dar agora, mas não foi tão menos devastador assim, tá? Se vocês gostaram da minha habilidade de falar nomes europeus, vocês vão ver a minha habilidade agora em falar nomes Quechua. Mexicanos. é, que hoje são o México, né? Mas assim, É Quechua? não é. Não é? Não, é Nahuatl. Ah, Claro que eu acabei de estrucidar o nome da língua dele, Isso era mas um nome, eu achei que tu tinha rotado. isso foi ofensivo, mas tudo bem. E gostaria de deixar claro aqui que as opiniões de Franco não refletem as opiniões do podcast Depois do Apocalipse. Mas então vamos para o nome da doença. Essa pandemia aí que atingiu as Américas é chamada de Cocolistli. Cocolistli. Exatamente, Cocolistli. Significa peste, então a gente vai meio que falar, vai trocar o nome por peste em alguns momentos aí. Mas o mais interessante sobre essa doença, na minha opinião, né, que apesar de alguns dos exames que foram feitos nesses corpos que foram bem preservados, né, usaram polpa dos dentes, eles terem apontado a presença de marcadores para um tipo de salmonela que teria então sido passado por europeus para essas pessoas, os sintomas da salmonela, mesmo em casos mais graves, não casa exatamente com os sintomas dessa Cocolistli. A salmonela, eu não sabia disso, né? Mas é que a salmonela, ela não é, ela pode causar sintomas de febre hemorrágica. Não sabia disso. É a febre paratifoide, né? Então ela pode causar sintomas gravíssimos de febre hemorrágica. Mas esses marcadores de salmonela, e isso é uma coisa muito interessante, eles são marcadores de salmonela que veio de uma população europeia, mas o mais maluco Uhum. dessa história é que essa população europeia onde também foi encontrado esses marcadores é norueguesa. Hum. E aí, se a gente voltar lá para a parte onde eu estava falando da lepra, vocês lembram quem é que começou a passar lepra para as pessoas? Noruegueses. Norueguês. Povinho cheio E de eles foram os doença. responsáveis, então, por passar a cocolices. Então, os sintomas da Cocolistli são bem diferentes. Cocolistli são diferentes dos sintomas de salmonela que causa essa febre hemorrágica aí. Mas o importante é que essas pessoas tiveram essa salmonela. Mesmo que elas tenham morrido de Cocolistli, elas tiveram essa salmonela em algum momento da vida delas. E essa salmonela foi encontrada também, esses marcadores, na Noruega. Agora, se foram os conquistadores que pegaram essa salmonela na Noruega, ou de um norueguês, né, e passaram para os Nahuatl, ou se foi os vikings que passaram, daí eu já não sei, é especulação. Estou acusando os vikings de terem ido até o México passar peste para os mexicanos, tá? Mas assim, não sei. Já pensou se a gente consegue traçar metade das pandemias do mundo de volta para a Noruega? E agora eles com esse papinho de preservar o planeta, Se né? isso fosse possível, eu não sei não. Mas então, sendo ou não a salmonela, né, a Cocolistli, ela não era uma doença legal, assim, de pegar. Como é que ela era transmitida? No caso, não se tem uma ideia precisa de documentação da época, 1548, a gente ainda está falando de uma época, por mais que lá em 1518, quando a gente estava falando da coriomania, já tivesse um registro melhor das coisas, as pessoas não tinham como saber a forma de transmissão, né? Assim, é só quando era uma coisa muito óbvia, né? A Cocolistli não tem registros de como era transmitida. Mas se sabe que passa de uma pessoa para outra.
se sabia que passava de uma pessoa para outra. Isso era certo. Só não sabia se passava pela água, pelo ar, por insetos, né? Agora não se sabe qual era a forma de transmissão. E assim, essa Cocolistli, ela causava febre, normal, né? Problemas intestinais também, normal de salmonela, né? A língua do cidadão ficava preta, já não é tão comum. Olha que curioso. E a urina também ficava preta. Nossa. Olha que curioso. Então, assim, se tem uma doença mais metaleira no mundo, eu acho que só a própria peste mesmo, né? Realmente, essa doença é bastante singular. Tu hoje tá só com as doenças singulares, né, Bino? Não, e assim, não só a pessoa ficava com a língua preta, urina preta, tinha febre, problema intestinal, como o infectado ele morria uns 3 ou 4 dias no máximo depois de manifestar os sintomas. Nossa, ela era muito letal, então. Então, assim, a língua começou a ficar preta, já começa a dar tchau. Caramba. E eles tentaram tratar como? Não, era 3 ou 4 dias as pessoas estavam morrendo já. Então, assim, Nossa, matava muito rápido também. e aí eu já tô ouvindo alguém digitando aí no mundo, né? Tipo, ah, não, Bino, doença que mata tão rápido não se espalha, é. E aí eu vou ter que responder para vocês que ela matou 15 milhões de pessoas. 15 milhões. Matou 15 milhões de pessoas. Lembra quando a gente estava falando da peste justiniana lá, que matou 30 Sim, milhões de pessoas em 200 anos? Essa doença matou 15 milhões de pessoas em 15 milhões de pessoas em 3 anos. 3 anos. É, Entre 1545 e 1548, a população da região ali, que hoje em dia é o México, diminuiu em 80%. 80%? Sim, varreu o lugar. 80% da população. É 15 milhões para as Américas, é muita gente. É, não, 15 milhões de pessoas. E claro que logo depois disso veio varíola, logo depois disso veio catapora, veio sarampo, né? Porque, tipo assim, essa doença, existe a teoria de que foi essa forma de salmonela que os europeus passaram para eles e que tem Uhum. essa evidência boa aí da polpa dos dentes desses corpos que foram encontrados aí, né? Bem preservados, né? Mas assim, se a gente for pela evidência científica, a gente conclui que foi a salmonela que os europeus trouxeram. Mas se a gente for pelo registro histórico, então não tem como ter sido essa forma de salmonela, porque pelo registro histórico veio de dentro do país em direção à costa, veio do território. Veio do interior para o litoral. E exatamente, veio do interior das regiões montanhosas em direção ao litoral, que ela foi se alastrando. E não é onde os conquistadores estavam na época, né? Então, assim, estranhamente os conquistadores não foram tão afetados, então talvez isso dê um pouco mais de crédito para a teoria da salmonela, né? Mas de qualquer Uhum. forma, ainda é uma época muito misteriosa, assim, e 80% da população do México foi dizimada pela cocolista. Nossa, impressionante, é muita gente, assim. É uma das mais devastadoras que eu encontrei, assim. É, nas Américas. Então, vocês conseguem, tipo assim, para mim é bem difícil imaginar 80% da população de um lugar sumindo em 3 anos. Realmente, é uma coisa assustadora. É bem assustador. A praga agostiniana matou mais ou menos 5 milhões em 3 anos, se eu não me engano, 4. Por mais que os descobridores tivessem recém-chego aqui, né? As cidades da região eram muito populosas, eram grandes, realmente tinha 15 milhões de pessoas, né? Tipo, era realmente Sim, muita gente. o que contribui para a doença se espalhar e matar mais, né? Exatamente, eram grandes concentrações de população, né? E Tudo que uma assim, doença precisa. é, Sim, e provavelmente entra a teoria do solo virgem, né? voltamos à teoria do solo virgem. Ainda dentro dessa teoria do solo virgem, e também ligando com a Cocolistli, pelo menos ela tinha um nome, apesar de ser estranho e a gente não está conseguindo falar direito, ela tinha um nome. Agora, em 1620, nos Estados Unidos, daí, uma tribo americana, os Wampanoag, eles foram afetados por uma praga que nem nome eles não deram. Eles chamam de Grande Morte. Grande morte? É só esse o nome que eles deram. Americano tem uma mania de ser dramático, né? Vamos começar. Mas o que era essa doença? O que ela causava? Os sintomas principais dela, assim, já vão denunciar um pouco o que a ciência moderna acha que ela era. Então, assim, ela causava um amarelamento na pele, né? Ela Uhum. causava sangramento, ela causava febre e ela causava lesões na pele, Ah, né? já sei quem é. E assim, não é uma coisa
a gente acabou de falar da Cocolistli, então, assim, qualquer número que eu falar vai parecer menor, mas, assim, tinha 20 mil nativos desses Wampanoag na região quando os ingleses fizeram uma contagem no início dos 1600, ali 1607, um pouquinho antes disso, né? O problema é que quando o Mayflower, não sei se vocês sabem, aquele navio bem famoso, é um navio bem famoso que veio cheio de inglês levando eles para os Estados Uhum. Unidos. Quando esse navio chegou lá, uma das Cheio primeiras de coisas que eles... foragido. É. Quando ele chegou lá, uma das primeiras coisas que eles encontraram foram aldeias abandonadas, né? Com dezenas, centenas e até milhares de corpos em volta dessas aldeias. Assim. Dos 20 mil Wampanoag que deveriam estar ali na região, né? Não se sabe o número certo, porque era bem difícil de calcular isso com as nações nativas dos Estados Unidos, né? Estima-se que eles perderam ali entre 1616 e 1620 de 30 a 90% da população deles, dependendo da localidade, né? Nossa. Hoje em dia é impossível a gente saber o que realmente aconteceu, né? Mas o pessoal teoriza assim pra caramba, né? Fica teorizando o tempo inteiro. Como eu tinha falado antes, os sintomas então eram lesões na pele, sangramento e amarelamento, né? E isso faz com que a maioria das pessoas acredite que era a varíola, né? Uhum. Como já foi falado ali pelo negromante antes, mas não com tão belas palavras como eu vou falar agora, né? A varíola é uma doencinha desgraçada, né? Ela foi responsável por mortes em tudo quanto é canto do planeta aí, né? E demorou muito para que a gente conseguisse descobrir algum tratamento para ela. Sim, na África dos Iorubá tem até um deus para ela. Então, aproveitando o gancho do quão devastadora é a varíola e como ela é uma doença que marcou muito a humanidade, eu vou dar uns dados sobre elas, tá? Para vocês terem uma ideia, a varíola foi responsável pela dizimação da população nativa da América após a sua importação da Europa com Colombo e as suas rotas comerciais. No Brasil, ela foi primeiramente referenciada em 1563. Aconteceu um surto na ilha de Itaparica, causando um grande número de casos e óbitos, principalmente entre os indígenas. Juntamente com sarampo e com a varicela e algumas outras doenças que se aliaram à varíola, ela matou muitos ameríndios, derrotando e destruindo a civilização asteca e inca. Imagina, uma doença sozinha, basicamente, acabou com o Império Inca e com o Império Azteca, cara. É uma coisa absurda. Né? Se a gente for parar para pensar, era gente demais até para os conquistadores. Não, agora eu vou dar mais números agora. Uhum. Ao longo dos anos, a varíola ocorreu em surtos, tá? Estima-se que durante o século XX, em todo o século XX, ela matou de 300 a 500 milhões de pessoas no mundo. Quantos? 300 a 500 milhões. Em quanto tempo? Durante o século XX. Nossa, mãe. Nossa Senhora. 300 a 500 milhões de pessoas, tá? E só para vocês ficarem com um pouquinho de medo. Chupa Cocolistli, hein? Ó, até 1967, ainda tinha 15 milhões de casos por ano. Tipo, 967 é um pouquinho atrás, cara, sabe? Tinha 15 milhões de casos por ano. Como tu disse, a taxa de mortalidade dela era mais ou menos 30%. Então tu imagina a caralhada de gente que morreu. Uhum. Nossa. O último caso que a gente tem relatado, diagnosticado de varíola, foi no ano de 1977, tá? 77? 77 foi o último caso. Gente! Cara, ali, eu já era nascido. Em 1980, ela foi considerada erradicada. Sim. Há 3 anos depois. O pessoal é confiante, hein? 3 anos depois. É porque uma doença ela é considerada erradicada quando não existe mais nenhum caso no planeta durante 5 anos. De 77 para 80 eu só tô contando 3, hein? Agora eu vou contar uma historinha. Durante o surto de varíola que se desenvolveu o que se entende hoje por vacinas, tá? E foi isso que erradicou a varíola. Mas olha só como é mórbido o negócio. Voltando um pouco para trás. Foi em 1789, Edward Jenner observou que as vacas tinham nas tetas feridas iguais às provocadas pela varíola no corpo humano. Os animais tinham uma versão mais leve da doença. E a varíola bovina, ou bexiga vacum, como era chamada, né, no latim, bexiga vacum, olha que bonito. Em maio de 1796, ele resolveu pôr à prova a sabedoria popular, que dizia que quem lidava com o gado não contraía varíola. Aí ele, ao observar as mulheres que lidavam com o gado, que eram responsáveis pela ordenha, né? Elas ficavam expostas à varíola da vaca.
aí criava umas feridinhas na mão, ficavam com acamadas 2 dias e voltavam a trabalhar. Elas ficavam com uma versão suave da varíola. Aí o que o cara fez? Olha só a ideia dele. Que ano era isso? Desculpa? 1789. Tá, já comecei a imaginar o que ele ia fazer. A primeira coisa que ele pensou foi, vou pegar uma criança, né? Óbvio. Ele foi além do que eu tinha pensado. A primeira experiência dele foi com um guri de 8 anos chamado James Phipps. Jenner, que os nomes são parecidos, né? Ele inoculou no gurizinho pus da bolha de Sarah Nelmes, que era uma leiteira que tinha adquirido a varíola bovina. Olha só, o cara pegou pus da velha, botou na criança. Né? Bonito isso. E aí tá. O guri ficou doente, sobreviveu, teve algumas lesões no corpo, mas não morreu. E aí o que ele fez? Ele foi até um cara que estava doente de varíola, não bovina, pegou o pus do cara e tacou no guri. Que horror. E aí o que aconteceu? O guri teve uma recuperação rápida. E a partir daí, ele pegou o líquido das feridas de outros pacientes com varíola e expôs o guri de novo. Isso semanas a fio, tá ligado? O que esse doce de ser humano fazia da vida? Não melhora. Não, mas o que ele fazia da vida? Ele era cientista. Ah, tá bom. Ele era filho de um cara que criava vaca, meu. Ele era filho de fazendeiros. O James. Quem? O Jenner. Não, eu sei, mas quem? Quem dava acesso ao próprio filho pra ele fazer essas coisas? Quem disse que ele pediu? Quem disse que ele... Por que eu tô achando que teve consentimento, né? Depois que ele expôs o gurizinho a várias pessoas com varíola e a varíola não pegou nele, ele tinha descoberto, digamos, o que se chama de imunização. No ano seguinte, ele relatou essa experiência para a Royal Society Academic UK Royal Society lá. Seria a Sociedade Acadêmica de Ciências Real da Inglaterra. Só que as provas que ele apresentou não foram consideradas suficientes, entendeu? Maravilha. Ele realizou então de novo as inoculações em outras 9 crianças, inclusive o próprio filho. Pai do ano, hein? Melhor pessoa. E na esposa também. E aí, em 1798, o trabalho dele foi finalmente reconhecido e publicado. Graças a Deus alguém parou ele, né? Não, mas olha só, o cara, a partir disso, ele meio que descobriu o que depois acabou se tornando material de pesquisa para fazer uma vacina, né, cara? Por mais horrível e bizarro que seja, deu certo. Deu, né? Mas demorou aí até 1977 para parar, né? Sim, mas eu fiquei horrorizado com essa história de como surgiu as vacinas, porque, cara, o cara é muito pau no cu. Não, a gente vê que já tinha um conhecimento, já tinha uma pesquisa científica mesmo acontecendo, já não era mais um ensaio de ciência, era meio que ciência como a gente entende, né, já acontecendo, mas assim, ética, zero, né? Ética que passou longe, né? Sim. Aí agora eu vou deixar a varíola um pouco de lado e vou falar de um outro monstrinho do século XX, tá? Mas assim, pessoal, não vai ser nesse episódio, porque, de novo, já estamos chegando a 1 hora, eu acho que o pessoal já deve estar meio cansado, e a gente pode abordar isso num próximo episódio para aqueles que sobreviveram. Eu acho que já tá batendo nosso horário mesmo. Eu acho que já foi, a gente tá alongando bastante essa discussão, né? Então, pessoal, vamos agradecer quem está ouvindo, né? Para quem quiser continuar seguindo a gente aí nas redes sociais, pode encontrar a gente no Twitter. No Twitter, o nosso arroba é o arroba podcast depois. E pode encontrar a gente no Instagram. Que é no arroba Depois do Apocalipse Podcast, tudo junto em minúsculas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E mais informações em breve no Twitter e no Instagram. Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite e a gente se ouve por aí.